É assim que se organiza um aplicativo de tarefas. Na minha mentoria de produtividade, uma dúvida que sempre aparece é como é que eu organizo o meu aplicativo de produtividade? Tem gente que tem o Notion, tem gente que tem o Trello, tem gente que tem o Todoist. Sempre tem uma variante e as pessoas ficam se perguntando qual é a melhor maneira de organizar esse negócio. E isso por si só já é uma questão, porque diferentes ferramentas vão te forçar a ter diferentes tipos de organização. Se você tem um aplicativo que é puramente tarefas, como é o caso, por exemplo, do Things, que é o que eu uso, você vai ter um tipo de organização que é diferente de um Notion, que você vai ter quase que uma base de dados estruturada, e que vai ser diferente de um Obsidian, que você vai ter os nódulos. Então, a primeira coisa é você entender para que é que você usa essa ferramenta, porque o uso que você faz dela é mais relevante do que a organização que você faz, porque é isso que vai guiar como é que você estrutura. No meu caso, por exemplo, eu uso o aplicativo de tarefas apenas e tão somente para tarefas. O meu Obsidian serve para as minhas notas, de longo prazo em especial. O Notas do iPhone serve simplesmente para notas de curto prazo, que eu não quero revisitar porque não precisa. O meu calendário cuida dos meus afazeres, de quando as coisas vão serem feitas. E esse é o meu stack principal dos aplicativos que eu uso. E dentro do aplicativo de produtividade, que é o nosso foco aqui, a primeira coisa é, o fundamento deste negócio é você ter um lugar onde todas as suas tarefas estão concentradas e são encontráveis. A sua organização precisa distribuir o que tem ali dentro de uma forma que seja manejável. Muitas vezes o que acontece, as pessoas criam categorias que fazem total sentido, mas essas categorias acabam criando um volume tão grande de tarefas ali dentro que elas começam a ficar com preguiça de entrar. E quando elas começam a ficar com preguiça de entrar, elas não entram. E quando elas não entram, o negócio perde propósito. E antes que você perceba, aquele aplicativo virou um cemitério. Então, a regra de ouro número 1 que você precisa seguir é: as suas categorias precisam distribuir as suas tarefas de uma forma que seja manejável. Uma vez que você tenha isso coberto, existem 4 tipos de categorias que eu recomendo que você tenha no seu aplicativo de produtividade. A primeira delas é a caixa de entrada. Alguns aplicativos já têm isso nativo, o Trello tem isso nativo, o Todoist tem isso nativo e o Things também. E aqui a caixa de entrada é o grande preceito que vem da arte de fazer acontecer, do David Allen, que é a ideia de você ter um lugar onde você vai enviar coisas não filtradas. Coisas que passam pela sua cabeça, tipo, preciso resolver esse negócio, preciso ver aquilo. Essas coisas que não necessariamente são uma tarefa, mas podem ser, elas vão para a caixa de entrada, que é o lugar onde elas vão ficar para serem processadas e organizadas depois. Porque uma vez que você captura esse negócio, fica tudo lá, se tira da sua cabeça, vai te dar paz mental, aquilo não se perde e você tem um lugar que depois você vai permitir distribuir isso pelos lugares certos. Se você vai usar um aplicativo que não tem isso nativo, você precisa ter isso criado, ainda que seja de uma forma a ter uma abinha, qualquer coisa, você precisa ter um lugar da central da sua caixa de entrada. Se você não tiver isso, você vai enlouquecer procurando em todos os lugares e tentando compilar diferentes fontes de captura, o que é uma coisa que dá muito trabalho e é muito cansativo. A segunda categoria que você precisa no seu aplicativo de tarefas são as áreas. E aqui é realmente as áreas da sua vida. Pessoalmente eu uso a estrutura do Lifebook, que tem 11 áreas diferentes, mas você pode usar a roda da vida ou algum tipo de categorização que faz sentido para você. No meu caso, eu tenho áreas para corpo, mente, emocional, caráter, social, relacionamento, filhos, trabalho, dinheiro, espiritual e qualidade de vida. E o que isso me permite é que tarefas ou elementos relevantes a essas áreas não se percam. Então, por exemplo, na minha parte de relacionamento, eu tenho coisas como presentes para minha esposa, fornecedores que eu posso usar em datas especiais e outras coisas que me permitem encontrar essa informação quando eu preciso, de uma forma muito mais simples do que se eu tivesse 557 listas diferentes. Assim, o importante nunca fica perdido e eu encontro ele quando eu precisar. O que me leva à terceira categoria, que são os projetos. E aqui a gente está falando das coisas específicas. Dependendo do seu nível de trabalho, isso pode envolver até mais do que uma categoria só, ou até uma área de trabalho inteira, ou, enfim, níveis de sofisticação que vão fazer sentido de acordo com o seu nível de trabalho, mas idealmente aqui a gente está falando de um bloco, uma categoria, um ambiente que você consegue concentrar as informações de um projeto. E faz sentido você ter isso porque um projeto é o tipo de categorização em que as tarefas ali elas são relevantes umas em relação às outras. Você colocar tudo dentro de trabalho provavelmente vai ser uma coisa que vai ser meio enlouquecedora.
Se você trabalha por projetos, é o tipo de coisa que faz muito sentido e você consegue ter foco nas coisas que você precisa agora no curto prazo. Então é uma forma que é muito funcional de você operar. E finalmente, tem uma última categoria que são as listas específicas. Listas específicas são fluxos que fazem sentido de uma perspectiva temática e que no meu caso, por exemplo, eu tenho listas de coisas como viagens, restaurantes, livros, inteligências artificiais para serem testadas. Vários elementos que não têm um grau de urgência particularmente relevante e que em algum momento vão ser revisitadas, mas que elas podem ficar numa lista própria que tem um grau de urgência baixo e que funciona, tá ali daquela forma. O único cuidado é, você não pode ter tantas listas que as informações comecem a se perder. Se você fizer isso, a tendência do negócio virar um cemitério começa a crescer demais. Tudo isso vai ajudar você a organizar seu aplicativo de tarefas de uma forma muito melhor, mas não adianta você ter um aplicativo de tarefas lindo e maravilhoso se você não tiver tempo para fazer as coisas que estão ali dentro. E se você quer saber como ter tempo para tudo, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu vou te contar como.